a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que nos diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem tomar assento. Meus queridos irmãos, é sempre bom, né, meus irmãos, estarmos na casa do nosso Deus, podendo louvar e bendizer ao teu nome, ao nome santo do Senhor Jesus. E também está aqui podendo compartilhar uma palavra da parte do nosso Deus para com o coração da igreja, porque é pela palavra que nós sobrevivemos. Ela é o nosso alimento que sustenta o nosso espírito, não é mesmo, meus irmãos? Isso é a palavra do Senhor. Meus irmãos, e eu quero nesta noite, nessa oportunidade, falar sobre a armadura de Deus. Um pouco sobre isso, sobre a armadura de Deus, do Senhor, que Paulo fala aqui na carta aos Efésios. E ele fala disso, meus irmãos, na conclusão da sua carta. Ele fala, a carta aos Efésios é conhecida pela exposição da salvação, né? Que é a salvação pela graça, né? Ele deixa bem claro isso na carta aos Efésios. Então é uma carta muito lida, muito conhecida, porque fala sobre isso, fala que a salvação estava já ali projetada, o projeto de salvação desde a eternidade, e Deus então revela, e Deus diz como que foi, como que nós estávamos, e tudo ali nós vemos na carta aos Efésios. E na conclusão da carta, Paulo faz uma recomendação aos irmãos, né? Uma recomendação, como sempre. Paulo doutrina a igreja, ele vem falando sobre a doutrina, ele vem defendendo o Evangelho, ele vem explicando os fundamentos da fé, da nossa fé, da vida cristã, da fé em Cristo.
E no final ele traz assim algumas recomendações para a igreja. São aplicações que ele traz para a igreja, para que a igreja então pudesse tomar ali uma atitude, uma postura diante do que ele então expôs, diante do que ele falou. Então nós vemos isso, que Paulo fala da armadura cristã já na conclusão da carta. É uma recomendação que é muito importante, e aí ele fala sobre a armadura de Deus. Mas antes da gente dele falar especificamente, né, sobre as armaduras de Deus, sobre os detalhes dessa armadura, como que ela como ali a pessoa tomar posse dela, né, vamos dizer assim. Paulo ele fala assim para a igreja que a igreja ficasse atenta, né, com o que ele estava falando. Então ele chama a atenção da igreja, né? Quando ele fala assim de uma forma que é para chamar a atenção da igreja. É como você está dando um discurso, né, você está falando assim, falando, e depois você, no final, você fala de uma forma em que é para chamar a atenção da igreja para aquilo que ele vai falar, para aquilo que ele vai aplicar. Então isso é muito interessante, a forma como Paulo fala, né? Como que é essa armadura. É muito interessante também, meus irmãos, o fato de Paulo usar essa analogia. E de onde ele tira essa analogia? Paulo tira essa analogia do mundo militar. Paulo usou muito a analogia do mundo militar, dessa questão de soldado. Ele até fala para Timóteo, né, para combater como um bom soldado de Cristo. E então ele está comparando ali o Timóteo como um soldado. Ele fala também de batalha. Quando Paulo fala de batalha, de combate, a gente vê, por exemplo, nas suas últimas palavras, na segunda carta a Timóteo mesmo, quando ele fala: eu combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. E aí ele fala também da coroa, da justiça que estava guardada para ele, que ele iria receber naquele dia, mas também não somente ele, mas todos aqueles que perseverassem também, que amassem a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele então fala aquilo ali baseado nessa analogia do mundo militar. Do mundo militar. Ele fala também muito de vigilância, né? Ele fala de vigilância quando ele fala que não é para a gente estar dormindo, né? Ele fala muito isso de resplandeça, que você esteja lúcido, que você não se embriague. Então, todos esses termos que ele usa nas suas cartas, não só aos Efésios, mas ele está fazendo essa analogia com esse mundo militar. E algumas pessoas, eu ouvi até alguém dizer que Paulo foi um soldado, um tipo de soldado, até porque a forma como ele se comporta, né, como ele aparece na Bíblia, antes dele ser convertido, antes dele se converter, ele ia até Damasco ali para poder trazer as pessoas presas até Jerusalém, e ele mesmo depois vai dizer que ele perseguiu, que ele era implacável em relação aos cristãos, aquela seita, né, que ele fala. Então, alguém disse até isso, mas isso não é um fato, a gente não pode confirmar. O que a gente tem na Bíblia, e que é o que eu até acredito, é que Paulo, por ele passar muito por prisões, porque Paulo foi preso muitas vezes, quando das suas prisões, ele passou por muitas prisões, ele passou por muitos, até quando ele sofreu um naufrágio, ele estava ali com a guarda romana. Ele também fala dos pretorianos, a guarda pretoriana, que era tipo uma tropa de elite ali do Império Romano. Então, tudo isso que Paulo viveu no meio daqueles soldados, certamente ele evangelizou muitos desses soldados, porque ele convivia com eles,
até o próprio comportamento do apóstolo Paulo em meio a todas aquelas dificuldades que ele viveu, sendo preso, sendo apanhando, tudo aquilo ali serviu de testemunho para o evangelho, e ele até diz que as prisões dele contribuiu para o avanço do evangelho. Então, com certeza, muitos soldados se converteram através da vida de Paulo. E uma coisa interessante sobre tudo isso, dele conviver nesse meio, é que ele então pôde olhar cada detalhe do mundo militar, e ele então fazia através disso a analogia com a vida cristã. Isso é muito interessante, porque quando nós olhamos assim, quando Paulo fala de combate, Paulo fala aqui da armadura, do soldado, então a gente já chega a uma conclusão que a vida cristã, ela é um combate, ela é uma guerra, que a vida cristã, que a partir do momento que eu aceitei a Cristo Jesus como Senhor da minha vida, quando eu me entreguei a Jesus de coração, eu me alistei em um exército, e eu entrei numa batalha. E é por isso que muitas pessoas que quando estavam sem Jesus no mundo, você às vezes não sentia muita coisa. E tem pessoas que até falam, né? Pessoas que até dizem, olha, antes de eu ser crente, parece que tudo para mim era normal, eu não sentia nada, não sentia aquela tristeza, porque às vezes nós sentimos uma tristeza e nós temos tudo, né? Temos uma família, estamos vendo Deus na nossa vida, na nossa casa. E aí, quando você se depara, está um pouco triste, um pouco angustiado. Então, todos esses detalhes, essas circunstâncias, é porque nós estamos numa batalha. Uma batalha espiritual que Paulo vai falar aqui. Então, ou seja, por ele fazer essa comparação, já vem a nós, ao nosso coração, que nós não estamos, como disse um pensador, em um parque de diversões. Como muitos evangélicos às vezes pensam que estou num parque de diversões, como se a vida fosse isso, vive distraído, vive uma vida assim light, como se não tivesse acontecendo nada ao seu redor. Mas nós vemos por essa analogia que nós estamos num campo de batalha. E é por isso que Paulo comparou tantas vezes com o mundo militar, e comparou mais uma vez aqui aos Efésios, falando da armadura, que é para a igreja, que é para o povo de Deus tomar essa armadura, e se revestir dessa armadura. Eu posso dizer também, os irmãos sabem do campo minado, né? Isso é muito, a gente vê muito isso em filmes, né? Mas foi uma realidade, é uma realidade, principalmente em países em que houve guerras, onde as pessoas têm que andar ali tem até hoje um aparelho para ver aonde que tem a mina, que é uma bomba, que está escondida na superfície, assim, bem embaixo da superfície, bem rente, aonde a pessoa pisa o pé e poucas pessoas sobrevivem. Normalmente, quando sobrevive, a pessoa perde uma perna, perde o pé. Então, nós estamos num campo minado. Esse mundo em que nós estamos vivendo, baseado no que Paulo está falando, nós estamos num campo minado. Ou seja, nós temos que saber aonde nós colocamos os nossos pés. É por isso que nós precisamos da direção do Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe onde que estão as minas terrestres, né? Vamos dizer assim. Então nós, sendo guiados por Ele, pela palavra dele, com certeza nós vamos atravessar esse campo minado sem sermos atingidos por nada. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar atentos a isso. Então, meus irmãos, já entrando no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes
contra as astutas ciladas do diabo. É interessante que no versículo 10, ele fala para a igreja se fortalecer no Senhor. Ele explica no versículo 11 como seria isso. E aí ele diz: revesti-vos da armadura de Deus. Então, esse revestimento da armadura de Deus é o fortalecimento, é o fortalecei-vos. Então, quando Paulo diz para a igreja, fortalecei-vos no Senhor, e aí em seguida ele diz, tomando a armadura de Deus, ou revestindo de toda a armadura de Deus, ele está dizendo que é dessa forma que a gente vai se fortalecer no Senhor. Você quer estar forte no Senhor? Então, nós precisamos nos revestir dessa armadura que Deus tem para nós, para a sua igreja. Porque é somente através de um revestimento que nós podemos conseguir vencer o Satanás e as investidas que ele dá contra a sua igreja. Principalmente nos últimos dias, porque nós sabemos, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Então, nesses tempos que precedem a volta de Jesus, o diabo ele tem aumentado os seus ataques contra a igreja do Senhor. Não estou dizendo contra a placa da igreja, evidente, estou dizendo contra nossas vidas. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. É claro que a vitória já está garantida, né? Porque o Senhor Jesus mesmo disse em Mateus que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos já a vitória por antecipação, garantida por Jesus. Mas, como a Bíblia se completa, então por mais que Jesus disse que as portas não vão prevalecer, aí vem o mesmo Espírito Santo dizendo, mas fortalecei-vos no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura que o Senhor tem disponibilizado para a igreja do Senhor. Aí, meus irmãos, fazendo uma aplicação para nós, eu achei interessante isso, quando eu estava lendo esse texto, que se nós quisermos a armadura de Deus, presta atenção nisso, meus irmãos, se nós quisermos nos revestir da armadura de Deus, precisamos tirar as nossas armaduras. Precisamos tirar as nossas armaduras. Porque nós, às vezes, nós inventamos algumas armaduras, ou nós viemos, né, do mundo, ou a circunstância, essas filosofias, e nós acabamos vestindo armaduras que não são nossas. Porque para militar na milícia, na igreja, para combater o bom combate, Deus já preparou a armadura para nós. Então, para nós vestir a armadura de Deus, a gente precisa se despir das nossas. Precisamos tirar as nossas. Isso, meus irmãos, porque muitas vezes nós queremos lutar com as nossas armas e não com as armas de Deus. Tem muitos crentes, meus irmãos, que estão lutando com as suas próprias armas. Estão fazendo, e uns até fazendo a obra, né? Mas com as suas próprias forças. E aí a pessoa cansa, desiste de batalhar, cai, e muitos até morrem espiritualmente. Mas, meus irmãos, deixe a sua armadura, se tire tudo aquilo que possa impedir você de vestir a armadura de Deus. Porque se nós quisermos vencer, nós temos que tomar a armadura de Deus. Porque é somente ela e nada além dela que vai nos fazer vencedores nessa batalha. Somente ela. É o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia fala. Meus irmãos, eu quero lembrar os irmãos, dentro desse assunto, que Pedro, quando ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote,
Jesus havia, é claro que Pedro estava ali amadurecendo, e depois do Pentecoste, ele trocou eu vou usar aqui uma linguagem, né, um pouco mais popular, ele trocou a peixeira pela espada do Espírito, né, lá no dia de Pentecoste. Mas enquanto ele estava ainda ali, ele não entendia isso, ele não entendia o mistério, não entendia a batalha, qual era a batalha que eles estavam vivendo. E aí quando veio o soldado, aquele servo do sumo sacerdote, ali para prender Jesus, Pedro, pensando que a luta era contra a carne, contra o sangue, né, contra os seres humanos, e aí Pedro entendeu que era aquele servo que devia, ali de alguma forma, ter alguma consequência por estar ali tentando prender Jesus. Ele já foi lá e cortou a orelha direita daquele, possivelmente um jovem ainda, porque Pedro não estava entendendo aonde que está a nossa batalha, qual é o campo que se passa a batalha do servo de Deus, do discípulo de Jesus. Então, meus irmãos, Pedro não entendeu isso, e ele tentou de alguma forma fazer ali, usar suas próprias forças, mas não é do nosso jeito, não é com as nossas mãos que nós vamos vencer, porque a revolução que Jesus veio fazer foi através do amor. Foi através do amor. Não é por força, não é por violência, mas é pelo amor. Uma outra ocasião em que os discípulos ainda não entenderam a forma de agir foi quando João, em determinado lugar, quando o pessoal daquela cidade não quis aceitar Cristo ali, não deu a mínima para Jesus, aí João então chega até Jesus e ele diz: Senhor, o Senhor quer que nós façamos uma oração para que fogo venha do céu e consuma todos eles e eles sejam destruídos? João pensou em algo humano, resolver algo assim de forma física, vamos fazer como Elias. Aí então o Senhor Jesus disse para ele: João, eu não vim destruir as almas dos homens, mas eu vim salvar. Meu reino não é deste mundo. E aí Jesus deu uma aula para eles, dizendo para eles que a guerra era outra, e ele precisava, era necessário ele passar pela cruz, porque esse mundo espiritual ficaria sujeito a Cristo através da morte dele na cruz do Calvário. Agora, o outro problema, meus irmãos, é querer lutar com armadura que não é nossa. E aí eu uso o exemplo de Davi, porque nós lemos em 1 Samuel 17:38, que quando Davi se dispôs a lutar com aquele gigante que afrontava Israel já por muitos dias, o Saul quis dar a sua armadura para Davi. E aí Davi então coloca aquela armadura que era de Saul, e ele então viu que aquilo não era para ele. Não era para ele. Não era daquela forma que ele iria vencer o gigante. Porque a armadura de Davi, e agora espiritualmente falando, fazendo uma aplicação assim até alegórica, porque Davi não usou nenhuma armadura literalmente para derrotar o gigante, mas o que eu quero dizer é que não era através da armadura de Saul que ele iria derrubar o gigante, mas através da armadura de Deus, porque Davi tinha o Espírito Santo sobre a vida dele, e ele derrubou o gigante, ele venceu no nome do Senhor. Então veja, meus irmãos, que Davi podia muito bem ali se esforçar, humanamente falando, não, eu vou com essa armadura, porque eu vou vencer, eu vou pegar a espada de Saul também. Mas ele viu que não era daquele jeito. Ele entendeu que Deus, por haver escolhido ele, Deus daria o jeito para ele vencer aquela batalha. E Deus deu.
Porque Deus dá, irmãos. Você que é chamado de Deus, nós que somos chamados do Senhor, as batalhas que nós enfrentamos, o Senhor nos dará a vitória, o escape, porque vem dEle, a estratégia dEle, a forma de guerrear é com Ele, é Ele. Por isso que Ele é o nosso capitão, o nosso general, que nunca perdeu uma batalha. E é interessante também, meus irmãos, que Saul que queria vestir ele. É Saul que queria ali dar uma veste para ele. E disse, ó, vai com isso. E quantas das vezes nós também, o mundo quer nos vestir. O mundo quer nos dar uma roupagem para dizer para nós, olha, é dessa forma que você vai conseguir. E muitos cristãos trocam a armadura de Deus pela armadura que o mundo oferece. Mas não é o mundo que vai nos dar a condição de vencer, meus irmãos. A condição de vencer, o poder para vencer, o poder para resistir, vem do nosso Deus. Está aqui na igreja, é aqui que nós temos todas as armas necessárias e poderosas para vencer todas as situações que o inimigo tenta colocar na nossa vida. Meus amados irmãos, com isso, meus irmãos, Paulo deixou bem claro que a nossa força, o nosso poder, vem de Deus. Vem de Deus. O poder não vem de nós. Não é nós mesmos, não é algo que está em nós. É algo que vem de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, que habita hoje em nós, veio do céu, veio de Deus para nós. Então não é nós, não nasceu conosco. Nós não somos vencedores porque nós temos alguma coisa no nosso braço, no nosso sangue. Nós conseguimos vencer as batalhas espirituais pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá, através até de Jeremias, que é maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Troque o seu braço pelo braço do Senhor. Deixa Deus batalhar as suas batalhas. E aí você terá a vitória. Entrega para o Senhor e nós teremos vitória. Paulo fala isso, meus irmãos, em 2 Coríntios. Ele diz assim, olha, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Vem de Deus. Tudo que Paulo fez em relação ao Evangelho, ele disse, olha, vem de Deus, vem de Deus. Então a nossa força, ela vem de Deus. Meus irmãos, continuando o texto, depois o apóstolo Paulo ele fala das ciladas do diabo. São as artimanhas, os métodos malignos, as armadilhas que o diabo está cada dia mais aí inventando, né? As suas arapucas, como os antigos falavam, né? Aquelas arapucas para pegar passarinho, né? Eu me lembro até que o meu pai uma vez ele fez, né? Ele colocou lá uma peneira. Os irmãos até lembram disso, os mais antigos, uma peneira e aí coloca um pauzinho assim segurando a peneira e um cordão e coloca alguma coisa lá embaixo da peneira. Arroz, milho, alguma coisa. Aí você fica escondido lá na ponta da cordinha. Aí a hora que o passarinho entra lá embaixo, aí você puxa a cordinha e aí o passarinho cai na arapuca. E aí meu pai pegou, porque nós tínhamos um gato, e aí ele pegou o passarinho e deu pro gato. Mas ele pegou através da arapuca, porque o passarinho ele foi atraído. E ele entrou embaixo daquela armadilha.
E aí ele foi pego. E o diabo, meus irmãos, ele está armando essas arapucas. E aí ele atrai a pessoa de alguma forma. E ele está escondido. Porque o mundo é espiritual. E ele está escondido, porque ele é invisível. E a pessoa vê então ali aquilo que o atrai. Quando a pessoa entra, aí ele puxa a cordinha. Aí a pessoa está preso. Então, meus irmãos, Paulo fala das armadilhas do diabo. Mas quem tem Deus, irmãos, escapa da arapuca do diabo. Sabe por quê? Porque tem um texto lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, quando o rei da Síria fazia emboscada para Israel. O rei da Síria promovia as emboscadas, as arapucas, para tentar pegar o povo de Israel, que era a igreja do Antigo Testamento, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Mas havia um homem em Israel, o profeta Eliseu, e aquele profeta, Deus falava tudo para ele, aonde que estava a armadilha, e ele ia lá e falava para o rei de Israel, olha, não passa por lá, porque lá tem uma armadilha. Se vocês passar por lá, vocês serão pegos. E aí, o rei da Síria, né? Não é a Síria, é Síria, até achou que havia um informante no meio deles. Mas quem é que de nós aqui que é por eles? Porque eles se escapam. Mas o informante deles, irmãos, era Deus. Era Deus que dava o escape para eles através do profeta Eliseu. Quem, meus irmãos, tem Deus, quem está revestido de Deus, não cai na armadilha do diabo. O diabo arma uma armadilha para você, uma cilada. O crente mesmo de longe, ele fala, não, eu sei quem é que está por trás disso daí. E ele não cai. Agora o desavisado, aquela pessoa que não se revestiu, que não buscou ao Senhor, aquela pessoa que não vinha na escola bíblica, né? Ou no culto de ensino, ela passa e ela cai na arapuca. Mas ainda graças a Deus que vai alguém lá, né, estende a mão e fala, olha, eu estou mais forte do que você, então eu vou te ajudar. Mas, irmãos, nós temos que estar atentos a isso. Paulo também, meus irmãos, no versículo 12, Paulo revela outra coisa. Ele fala com quem exatamente estamos lutando. Ele diz, não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos. A nossa guerra, ela é espiritual. Ela é espiritual. Às vezes a pessoa sofre alguma coisa no lar e a pessoa acha que vai resolver aquilo ali. Eu sei que eu vou falar aqui uma coisa que às vezes é necessária, mas às vezes a pessoa fala, eu vou chamar a polícia. Se ele for preso, vai resolver. Eu sei que tem validade isso, mas a nossa guerra ela é espiritual. Ela é espiritual. Aquela pessoa que às vezes está sendo nosso opositor aí no mundo, ela está sendo influenciada por Satanás. Então nós vamos vencer isso, não é batendo nela, não. É através de uma vida espiritual, uma vida com Deus. Então Paulo revela isso. O povo, os efésios, viviam em um contexto, meus irmãos, que nem se compara ao nosso. Deuses, banquetes a demônios. É só lermos o contexto histórico de Éfeso, era terrível. Mas ele não diz, olha, a luta de vocês é contra os adoradores da Diana, a deusa daquela cidade. A luta de vocês não é contra o governador dessa província, dessa cidade. A luta de vocês, Efésios, está nas regiões celestiais. Porque é os príncipes, as potestades do ar. São eles que estão dominando, que
que estão influenciando os governos, essas ideologias que os governos da terra tentam colocar, impor na sociedade, não é coisas humanas apenas, irmãos, é o diabo, é o príncipe que está ali dizendo, olha, é assim agora. E aí eles vão lá e essa ideologia, por exemplo, o aborto, é ideologia de Satanás. Não é apenas uma coisa humana, é o diabo que quer ver crianças sendo abortadas. A liberação das drogas, não é apenas o governo tal que quer isso, mas é o diabo que quer isso, meus irmãos. É ele que coloca no coração dessas pessoas, que não tem Deus na vida delas, e que são cavalos do inimigo, e eles então aprovam esse tipo de coisa, porque tudo isso, o diabo, através dos homens sem Deus, estão afrontando a Deus, porque tudo isso aflige Deus, tudo isso faz com que Deus fique triste, quando ele olha do céu, olha para a terra e vê tudo isso acontecendo. Deus, ele não suporta, por isso que haverá um dia em que o homem há de ser julgado. Então, meus irmãos, Paulo, ele revela isso, ele fala, a nossa luta não é humana, a nossa luta é espiritual. E nós temos que ficar atentos a isso. Ele fala até, meus irmãos, de poderes, onde estão localizados, ele fala lugares celestiais. Isso fala de atividade, que o inimigo está ativo, que ele não dorme. Isso fala que o diabo, ele não tira férias, ele não tira um dia de folga. Ele está o tempo todo tentando desviar alguém da palavra de Deus. Tinha até um hino que diz que Deus não desiste de você, e eu me arrisco a dizer que o diabo também não. Deus não desiste de nós, é claro, mas o diabo também não desiste. O diabo está o tempo todo nos rodeando, como diz Pedro, né? Ele está como um leão, rugindo, bramando, buscando a quem possa tragar. Se isso não fosse verdade, o Paulo não dizia, olha, não deis lugar a ele. Como que Paulo vai dizer para não dar lugar a alguém que não está nem aí para nós? Se ele disse, não deis lugar, e ele diz também, resistir ao diabo, é porque ele também está interessado, porque ele quer nos ver, e muito de nós, ele quer nos ver aonde ele nos via. Mas, como eu disse, Jesus nos garantiu a vitória, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Meus irmãos, eu preciso terminar, já estou terminando. Depois ele fala de toda a armadura de Deus. Quando ele fala toda a armadura, ele está dizendo para mim e para você que não é para nós nos revestir apenas de uma parte. Em relação a Deus, eu não posso apenas... uma parte da minha vida eu entrego para Deus, a outra parte eu dou um jeito. Quando ele fala toda a armadura de Deus, toda, é para você por completo, é para você vestir o fardamento completo. Eu me lembro quando eu passei pelo tiro de guerra, e depois eu passei uma semana em Lins, e aí eu me lembro que eu coloquei todo o fardamento e eu não coloquei a camisa por baixo. E aí o sargento me chamou, ele chegou perto de mim assim e falou assim, deixa eu ver aqui, abre um pouquinho. Ele abriu, eu estava sem. Eu estava com uma outra blusa e ele já me deu um castigo. Ele me deu um castigo, ele falou, vou te dar um castigo, você vai ter que cumprir tal dia porque você está faltando um ornamento. A sua farda não está completa. A farda do exército brasileiro falta em você. Você não está um soldado completo.
E aí eu fiquei de castigo. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para esse texto, Deus, quando olha para cá e nos vê, Ele quer nos ver, meus irmãos, com isso aqui que eu vou ler agora, e aí eu termino. Ele quer nos ver com a verdade, o cinturão da verdade, a couraça, o cinturão da verdade. Ele quer nos ver com a couraça da justiça. Ele quer nos ver com os pés calçados. Espiritualmente, Ele quer ver os nossos pés calçados. Ele não quer que você ande descalço. Ele quer nos ver com o escudo da fé. Ele quer nos ver com o capacete da salvação. E Ele quer nos ver também orando em todo o tempo. Ligado a Ele, conectado a Ele. E uma das coisas que eu quero pensar daqui, que eu achei muito interessante, que até fala de unidade da igreja. Isso aqui eu aprendi com o pastor Valdeci, no estudo que ele nos deu. Ele disse que o escudo romano, que era grande, tinha 1,20 m mais ou menos. Ele tinha como se fosse um encaixe. E quando os soldados iam para a batalha, eles encaixavam um no outro e fazia aquela fileira, como se fosse uma parede. E outros soldados que estavam no pelotão cobria. E aí também juntavam um no outro. E aí o exército inimigo podia chover dardos, porque os dardos eram flechas que na ponta tinha fogo. Então os soldados podiam soltar dardos à vontade, porque todos estavam unidos, um escudo no outro. E aí não atingia nenhum deles. E o exército romano era considerado invencível. Então, meus irmãos, eu tenho um escudo. Eu junto com o Alex pega o dele, a fé, junta com o do irmão. Nós somos invencíveis, irmão. O inimigo vai atirar flechas, vai atirar, mas eu com você, nós somos invencíveis. Porque às vezes a sua fé está um pouco fraca, mas a minha fé vai encaixar na sua e a gente vai conseguir. Amém, meus irmãos? Vamos juntar os nossos escudos para que nós possamos vencer e chegar aonde o Senhor quer que nós cheguemos, não é? Amém, meus irmãos? Deus abençoe.